Olá, meu nome é Ryuki Gami, eu sou farmacêutico. Nós vamos conversar agora rapidamente sobre radicais livres e antioxidantes. Quimicamente, o conceito de radicais livres são moléculas instáveis ou átomos que possuem um elétron não pareado na última camada. Do ponto de vista bioquímico, a importância desse conceito é porque a molécula ou o átomo se torna altamente reativo. Nós geramos radicais livres em processos biológicos, ou seja, eles são necessários à vida. Sem radicais livres não existiria vida, não existiria, por exemplo, a produção de energia. Mas quando nós temos um desequilíbrio no corpo e nós começamos a produzir em excesso, esse excesso acaba sendo problemático para o nosso organismo. Peguem, por exemplo, o superóxido, que é um radical livre gerado via vários caminhos, por exemplo, NADPH oxidase, xantinoxidase e via respiração mitocondrial. Ele é metabolizado pela sódio, depois transformado em peróxido de hidrogênio. A sódio pode ser dependente de manganês, cobre e zinco. O peróxido de hidrogênio, por sua vez, ele pode ser neutralizado pela glutationa hiperoxidase, que é dependente de selênio para fazer água e oxigênio, usando a glutationa reduzida como substrato, que é dependente de cisteína, que por sua vez vem da metionina. Se o peróxido de hidrogênio não é neutralizado, e também pode ser neutralizado pela catalase, que é ferro dependente, ela entra em contato com o metal de transição. Aqui nós temos o ferro exemplificado, mas pode ser qualquer metal de transição. Esse metal de transição vai gerar o radical livre hidroxila, que não tem como ser controlado, então ele vai lesar diretamente moléculas, como o DNA ou como lipídios. Uma vez lesando as moléculas, o nosso organismo tem que fazer a correção. Por exemplo, quando eu faço a peroxidação lipídica, eu vou oxidar um lipídio, por exemplo, de uma membrana. Esse lipídio terá que ser reduzido, gastando, por exemplo, tocoferol, transformando em tocoferoxil, que é reduzido novamente a tocoferol, utilizando glutationa ou vitamina C, que são reduzidos de novo utilizando, por exemplo, ácido lipoico, que sobrecarrega no final das contas o sistema do NADPH. Então, o sistema oxidativo redutor é um sistema dinâmico. O grande problema no nosso corpo não é você gerar radicais livres, é o desequilíbrio entre os radicais livres gerados e os antioxidantes que você tem. Se você tem radicais livres de menos, você tem problemas. Se você tem radicais livres de mais, você tem problemas. Então, essa balança, o fiel da balança tem que ficar exatamente no meio. Você tem que produzir radicais livres, mas tem que compensar esses radicais livres produzidos, não produzindo em excesso. Em excesso, os radicais livres causarão dano às suas moléculas. Vejam, por exemplo, aqui a vitamina C, um antioxidante, né? Isso aqui é só para mostrar a complexidade do sistema redutor. A vitamina C ela pode entrar na nossa célula na forma oxidada ou na forma reduzida. A forma oxidada, que é o diidoscobato, é a forma mais comum. Ele entra via canal de glicose, que é o GLUT4. E dentro, ele sofre redução novamente para ácido ascórbico. Então, o nosso corpo ele tem um sistema de oxirredução interna que controla as moléculas reduzidas e oxidadas, e a própria vitamina C sofre esse processo. Os radicais livres eles são associados a várias doenças. Aqui eu coloco apenas as associadas à área cardiovascular: hipertensão, diabetes, aterosclerose, doença cardíaca, angina, infarto miocárdio. No final das contas, né, o desequilíbrio é que pode levar a essas doenças e não simplesmente a geração de radicais livres. O desequilíbrio é o que? A geração em excesso. Os radicais livres podem gerar problemas na área cardiovascular por vários caminhos. Um deles é a ativação de citocinas inflamatórias, ou a disfunção mitocondrial, ou a alteração de canais de íons, né? Então nós temos várias influências que podem culminar em doenças cardíacas. Ou via sistema xantinoxidase, NADPH e cadeia mitocondrial, nós podemos produzir radicais livres. Esses radicais livres podem diminuir a disponibilidade de óxido nítrico via ação direta em cima da óxido nítrico sintetase. Isso vai levar a um status contraído do vaso. Outro meio de gerar radicais livres no sistema cardiovascular é a isquemia e reperfusão, ou seja, um tecido é submetido à isquemia, usa o ATP, depois esse ATP vai gerar ADP, hipoxantina, que vai ser metabolizada pela xantinoxidase. E quando o oxigênio volta a percorrer, que é a reperfusão, em presença de xantinoxidase, esse oxigênio vai gerar peróxido de hidrogênio, né? Que vai continuar a lesão como no primeiro slide. O sistema antioxidante é um sistema dinâmico. Não há como você falar, eu vou dar um antioxidante, eu vou proteger o meu corpo.
Na verdade, veja bem, eu dou a vitamina E, mas a minha vitamina E é passível de se oxidar, mas eu preciso recuperá-la. Aqui vocês têm exemplo de duas moléculas, que é o ácido ascórbico e a ubiquinona, que é a coenzima Q10, que faz essa recuperação. Ou você tem o sistema enzimático, via glutationa peroxidase. Então o sistema antioxidante é um sistema dinâmico. Não há como você controlar dando um ou dois produtos. Você tem que pensar na cadeia como um todo. Antioxidantes mais comuns que nós temos a vitamina C, a vitamina E, carotenoides, polifenóis, coenzima Q10, ácido lipoico, cisteína, taurina, zinco, selênio, glutationa e outros. Nós devemos apenas saber quando e como usar, e a quantidade também, para não causar um desequilíbrio. Então usar antioxidantes não é alguma coisa fácil, é muito complicado. Nós devemos escolher o tipo de antioxidante de acordo com o momento em que nós devemos interferir e a quantidade também, não devemos dar em excesso nem em falta. Essa aula é uma aula que chega até vocês com patrocínios oficiais. Caso vocês queiram assistir essas aulas via internet, elas são feitas e você pode pegar e-mail na contato@atmancapacitação.com.br. Você pode baixar artigos de graça e fazer consultoria via internet com o Henrique Okigami na homepage www.sciencehealth.com.br e consultorias específicas, desenvolvimento de produtos e projetos e cursos em áreas de nutrição, medicina e farmácia, mandando e-mail para camila.moncal@gmail.com. Obrigado.